está enraizado nos filmes, para trazer tudo que é lixo mundano para as nossas mentes. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Às vezes você pode assistir um filme e não ser tão claro para você, mas vou dar um exemplo que vai clarear um pouco a sua mente aí. As mulheres, né? No cinema, as mulheres são fortes, mandonas, elas batem em homens que são mais fortes que ela e mais pesados que elas, né? E levam porrada, levam pancada também. Uma mulher que tem um organismo completamente frágil, levar um soco de um homem, como a gente vê ali no filme, não aguenta. E elas aguentam, suportam e ainda vão para cima. Elas pegam homens fortes, bem treinados. E essas mulheres são colocadas acima desses homens, deturpando a palavra de Deus em relação às atribuições masculinas e femininas no mundo. Raramente você vê no cinema uma família que seja estável, que esteja nos padrões daquilo que é a palavra de Deus. Ou a mulher está na frente, ou a mulher toma as decisões mais importantes. Raramente você vê uma família no padrão de Deus. E na frente da tela você decodifica tudo isso e interpreta de muitas maneiras diferentes. E sempre de forma diferente daquele que está ao seu lado. O que é outro perigo, né? E assistir ao filme passivamente pode levá-lo à reapropriação e à personalização dessa mensagem. E você vai estar colocando para fora isso e vai estar agindo dessa maneira. O tempo que nós passamos na igreja, ouvindo e aprendendo sobre as coisas do Senhor, é muito pequeno em relação ao tempo que nós passamos fora, recebendo essas mensagens todas. A saturação da mensagem, ela pode influenciar inegavelmente nossos atos, ou para o bem ou para o mal. E não sabemos ainda exatamente de todos os efeitos dessas cenas na nossa mente, na mente humana. O cinema, ele pode agir de maneira análoga à nossa imaginação, pois ele possui a mobilidade das ideias que não estão subordinadas, né, às exigências concretas dos acontecimentos externos, mas às leis psicológicas da associação de ideias. E o cinema, ao invés de obedecer às leis do mundo exterior, né, ele obedece às leis da mente e até pode refletir não apenas o produto das nossas lembranças ou da nossa imaginação, mas a dos personagens e, consequentemente, a pessoa que assiste ao filme pode identificar e personalizar as fantasias do personagem. E não é muito comum isso. Quantas vezes nós temos visto jovens entrarem com faca em lugares em escola, ou em cinema, ou armados, e matar muitas pessoas, porque eles assumiram certos personagens do cinema, do streaming, dos filmes, trouxe isso para sua mente e acaba colocando isso para fora, né? Outro caso, por exemplo, um exemplo bem importante de citar, que eu já estava esquecendo, né? Mas é o erotismo. O erotismo permite uma identificação de cobiça, dando à tela uma imaginação impura em nossa mente. Tudo isso fica ali na tela, isso invade a nossa mente e nos corrói, né? E as pessoas, elas têm pouco em comum, exceto em seus interesses lascivos e seus medos de ansiedades e ansiedades mórbidas, tendo necessariamente por esse mínimo denominador comum. E os filmes de erotismo fazem muito sucesso por causa disso, porque ela traz para fora alguma coisa que não é natural, que faz com que nós tenhamos, com que as pessoas tenham a vontade de estar realizando aquelas coisas que normalmente são fora de um padrão de realidade. Tá? Normalmente o erotismo está fora do padrão de realidade. E a televisão só piora a cada momento essas coisas que acontecem. Porque antes, coisas que você não podia ver na televisão, que não passavam na televisão, eram exclusivos de cinema, hoje já estão na televisão. E nós já estamos encarando como evangélicos como coisas normais, tá bom? A receita é simplesmente dar ao público o que o público deseja. E quanto mais aflora essa parte de erotismo nas pessoas, mais a televisão, mais o cinema, mais os meios de comunicação dão isso para você, para mim, para nós, para aqueles que desejam isso, tá bom? Que obviamente não é o nosso caso.
Estou falando das pessoas de uma maneira geral. Agora, os meios de comunicação perdem as medidas quando se acredita que os índices de audiência refletem fielmente o interesse público dos responsáveis pela comunicação social, né? Os produtores sentem-se autorizados à prática da baixaria e assim as predileções de cada autor, que só podem ser conservadas entre quatro paredes, convertem-se em regras de conduta dos meios de comunicação. E nós muitas vezes absorvemos tudo isso e também fazemos isso como regra de conduta para a nossa própria vida. Depois de toda essa teoria, vou dar um outro exemplo prático, né? Eu coloquei aqui Star Wars, né? Ou Guerra nas Estrelas. É um filme que surgiu há algumas décadas atrás, tem várias continuações ao longo dos anos, e é um filme de ficção, né, que tem feito uma grandiosíssima legião de fãs pelo mundo inteiro. Esse grande sucesso, ele impregna, né, está impregnado de lições cósmicas, transcendentais do Oriente. Não que as coisas do Oriente sejam ruins, mas as religiões do Oriente são ruins, né? O conceito do George Lucas sobre a força, que foi fortemente influenciado pelo relato de um índio mexicano e adivinho. Essa força é baseada em crenças orientais, de que você próprio tem a força. Nós não temos a força. A força está em Jesus Cristo. A força está no Espírito Santo. Não está em nós. Eu não tenho a força. Não adianta eu falar, eu tenho a força, me concentrar, achando que aquelas coisas vão acontecer. Não acontece. E isso, mesmo esse tipo de situação, já está dentro das igrejas. As pessoas estão levando esse conceito para dentro da igreja para que você se concentre, para que você seja forte, porque você tem a força e você vai poder caminhar na direção, sei lá, da prosperidade, enfim, de tudo aquilo que tem sido dito por aí. E quando nós assistimos obras de ficção, elas, científicas principalmente, elas nos compelem a entrarmos naquelas situações, nos compelem a fazer parte da trama psicologicamente e emocionalmente. E aí que está o perigo, né? De sermos abordados por energias sutis que nos levam bem devagarinho a toda a roda de ventos, mas nos levando sutilmente e nós acabamos não percebendo. Outro exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho muitos exemplos de filmes, né? Mas eu coloquei como exemplo também a saga Matrix, né? Matrix é um filme em que o ator principal é levado a acreditar de que ele está vivendo numa Matrix, ou seja, num mundo que não é real. E ele deseja sair e voltar para esse mundo real. Então ele toma uma das pílulas, né, droga, vê só, droga, uma das pílulas, e tomando essa pílula ele sai daquele mundo que ele está e vai para um verdadeiro mundo real. E esse mundo real é um mundo de caos, né? Inimigos e amigos, amigos e inimigos, e amigos lutando contra o mal. E esse filme, que foi muito bem interpretado, né, por alguns atores aí, que são bem conhecidos, ele dissemina o budismo, né? O escolhido, que é uma pessoa que está lá, que tem filosofias budistas, ele fala sobre filosofias budistas, e se você não estiver esperto, não estiver prestando atenção, tudo isso entra na sua mente e você fica com conceitos de budismo na sua mente e você acaba levando isso até para o seu dia a dia. Recentemente, algumas pessoas postaram algumas coisas no Zap, alguns amigos, eu fui olhar ali umas frases até bonitas, né, com bastante sentido. Mas eu desconfiei daquilo e procurei, busquei, não encontrei na palavra de Deus aquelas frases, mas encontrei essas frases no budismo. E mandei a mensagem para ela, isso que você está colocando aí, isso que você está disseminando no seu Zap é budismo. Aí a pessoa, poxa, não percebi, foi lá e apagou, né? Então, esses conceitos entram na nossa mente e ficam ali martelando e começam a fazer parte do nosso coração. Temos que tomar cuidado. E os corações desses diretores, eles são como abrigos de ratos, né? Esses corações deles são estufas aquecidas pela morbidez de pensamentos nefastos. Os corações deles são corações
que são chocadeiras de dor e malignidade. As inspirações, onde eles conseguem essas inspirações, que a gente sabe que são dos demônios, né? Inspirações demoníacas, que fazem aqueles filmes de morte, de sangue, de bruxaria, de ocultismo, feitiçaria, de ficção, de melodramas, de romances, que não fazem parte da realidade e viram chiclete na mente das pessoas e na nossa mente de crente, se nós não estivermos centrados em Jesus. Se não estivermos centrados em Jesus, isso também entra na nossa mente e não sai. Porque tudo que brota da terra seca desses diretores, desses corações, já nasce podre e necrosado. E nós muitas vezes consumimos essas coisas. Eles projetam pesadelos no lugar de sonhos, morte no lugar de vida e aflição no lugar de alívio, tormento no lugar de paz, e ao final são premiados por suas produções maquiavélicas, por uma academia de cinema que diz que eles são fabulosos, fantásticos e merecem receber uma estatueta para serem idolatrados devido ao trabalho que eles fizeram. Trabalho de destruição, trabalho satânico. Afinal de contas, que tipo de filme eu posso assistir? Nós temos que fazer algumas perguntas para isso, né? Uma delas é a seguinte: eu poderia assistir esse filme com a minha família? Com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha? Nós poderíamos nos sentar para assistir esse filme? Outra coisa, este filme promove o reino de Deus ou promove o reino das trevas? Se promove o reino das trevas, você não vai assistir. Outra coisa, este filme está de acordo com a palavra de Deus ou é totalmente contrária à palavra de Deus? Né? Isso é interessante. Só que para isso você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Senão não adianta. Esse filme promove sexo, rebeldia, feitiçaria, bruxaria, ou seja, valores contrários à palavra de Deus? Se transmite, você não deve assistir. Outro item, esse filme permitiria convidar o pastor da minha igreja ou algum outro irmão da minha igreja de sentar e assistir esse filme comigo, ou alguma irmã da igreja que venha assistir junto com a minha família, de sentar e assistir esse filme? Né? São perguntas interessantes que nós devemos fazer toda vez que vamos assistir um filme, tá bom? Agora, fazendo um levantamento bibliográfico sobre esse assunto, encontrei um livro com a seguinte lista sobre tipos de filmes que nós não devemos assistir. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está bastante longo, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz, e que o Senhor te dê discernimento sobre aquilo que você deve assistir ou não, para a glória e honra do nome dele, e para que a nossa mente se mantenha casta e purificada para o dia em que ele voltará e nos levará junto com ele. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem nós amamos e que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Amém, amém e amém.